Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje então é pra gente conversar sobre as minhas leituras de fevereiro de 2020. Vocês vão ler que eu até que li bastante coisa, mas em geral são livros mais curtos, foi um mês bem corrido. Mas eu queria dar uma notícia aí pra quem tá acompanhando tudo isso. Dia 27, quinta-feira, eu defendi meu mestrado, então agora eu sou mestre em estudos literários. E enfim, eu vou fazer um vídeo sobre tudo isso. Eu sei que tem bastante gente já me pedindo já faz tempo, e eu falei que eu ia fazer quando eu terminasse, então agora no mês de março, em algum momento, eu vou fazer esse vídeo. Então o pessoal que tá com alguma dúvida, que quer saber alguma coisa específica, me avisa aí nos comentários, que vai me ajudar bastante a saber o que falar no vídeo e tentar responder o máximo de dúvidas possível. E mais uma coisa, eu tenho avisado coisas no Instagram também. Quem não sabe, eu meio que voltei pro Instagram. Tava comentando, por exemplo, esse vídeo que eu tenho tentado postar sempre às sextas, né? No caso, esse vídeo falhou um pouco em parte por causa do mestrado. Eu tava também trabalhando num artigo e tal, então eu tenho avisado essas coisas por lá, caso alguém queira me seguir e não tá por lá ainda. E é isso, vamos lá. Ah, sim, mais um aviso importante. Houve um pequeno acidente doméstico no café da manhã de domingo. Eu cortei meu dedo com uma faca de pão, doeu bastante, sangrou bastante, não precisei levar pontos, e isso aqui é um curativo bem exagerado pro tamanho do machucado, mas a gente logo vai trocar e tá tudo certo, estou bem. Vamos lá então finalmente pros livros. Eu comecei fevereiro lendo Ela Disse, da Jodi Kantor e da Megan Touhey, que o pessoal da Companhia das Letras me enviou. Esse aqui é um livro muito, muito, muito interessante. Elas duas são as repórteres do New York Times, são repórteres investigativas, e elas foram responsáveis pelas matérias sobre o Harvey Weinstein. Logo depois que saiu no New York Times, também saiu num outro veículo, que eles estavam, parece que, investigando mais ou menos ao mesmo tempo. E o livro desse outro cara também saiu pela Todavia, mais ou menos por agora também. Eu não li esse, mas enfim, achei muito, muito, muito bom. O que o livro não exatamente as reportagens, né? O livro não vai trazer o texto que saiu no jornal em si, mas vai contar os bastidores da reportagem. Então, como que surgiu a pauta, como que foi sendo desenvolvida, como que foi... Enfim, quais foram os obstáculos. O que me interessa muito, né? Quem não sabe, eu sou formada em jornalismo. Eu achei muito impressionante o trabalho, assim. O cuidado, as preocupações, assim, são muito impressionantes. Na minha experiência profissional, nunca vi nada nem parecido com isso. Não sei em outros veículos, né? Não posso falar por todos, mas... enfim, admirei muito, muito o trabalho delas. Ele tem uma coisa de livro gostoso de ler, ele é quase que um thriller, assim. Você fica, meu Deus, mas como que elas vão conseguir fazer isso? Ou como que vão conseguir sair dessa? Como é que vai ser resolvida essa situação? Ou será que essas mulheres finalmente vão deixar, né, essas histórias serem contadas? Um dos grandes obstáculos é que elas conseguiram muitas entrevistadas falando em off. Quando se fala em off, a pessoa aceitou conversar com o repórter, a repórter, mas não aceita ter seu nome atrelado à história, né? Não aceita fazer parte. E elas estavam um pouco com esse problema de ter muitas histórias e de terem certeza que elas tinham ali um caso, uma coisa para contar, mas não conseguindo contar porque as fontes estavam todas em off, assim. Então é um trabalho bem impressionante, um trabalho admirável. E, enfim, quem se interessa por esse tema, elas vão discutir bastante não, elas vão chegar a discutir mais pro final do livro como que a repercussão dessa reportagem criou outros espaços de debate, como que o Me Too, que aparentemente já era uma hashtag que existia antes disso, mas que foi absurdamente impulsionada por isso. Então elas vão discutir um pouco essa parte de repercussão também, o que eu achei bem legal. Recomendo muito, 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 muito o livro.
Ele é maiorzinho até, mas é uma leitura relativamente rápida. É óbvio que o tema é difícil, né? A gente tá falando sobre assédio sexual, e isso a gente esbarra ali em alguns relatos pesados, né? Mas é um livro relativamente rápido de se ler mesmo assim. E bem importante. E vai entrar muito no debate também da fragilidade de reduzir todos esses casos e toda essa discussão a uma questão de ela disse, ele disse, né? Então muito da tentativa delas era em procurar provas para tudo que estava sendo dito, para que não fosse uma briga de quem tem o discurso mais forte, mas para que fosse uma briga entre fatos de verdade, né? O que me impressionou bastante. Bom, depois disso eu continuei aí num tema meio midiático. Eu li A Honra Perdida de Katharina Blum, do Heinrich Böll. Saiu com tradução da Cibele Paulino pela Carambaia. Eu escrevi sobre esse livro no Pós-Fácil, aliás, para quem não sabe ainda, eu tô escrevendo no Pós-Fácil agora. É o segundo texto que sai lá, o primeiro foi sobre Herland. E eu vou deixar os links ali embaixo, então para quem quiser dar uma olhada. Então eu não vou falar tanto, assim, tanta profundidade aqui, porque eu já escrevi bastante lá. Mas é um livro sobre mídia. O Heinrich Böll viveu numa época em que ele via muita da imprensa alemã fazendo coisas com as quais ele não concordava, e ele escreve esse livrinho como uma espécie de livrinho porque é pequeno. É uma espécie de manifesto, talvez, ou crítica, uma espécie de crítica mais do que um manifesto sobre isso. A Katharina Blum é uma moça, é uma trabalhadora que se separou do marido e vive ali numa cidade. E ela talvez tenha alguns aspectos da vida dela que acho que hoje não seriam tão chocantes assim mais, mas que na época ali fugiam um pouco da regra do comportamento feminino, por exemplo, ser separada, trabalhar, ter uma educação financeira, conseguir lidar bem com seu dinheiro, coisas desse tipo. E ela vai para uma festa, conhece um cara, volta com esse cara à noite para casa, e esse cara é alguém que está sendo procurado pela polícia. A polícia bate na casa dela de manhã para prender o cara, e ela fala, ele foi embora, eu não sei quando que ele foi embora, e ela começa a participar ali de uma investigação. E conforme ela está sendo interrogada sobre todos esses acontecimentos, a mídia, o jornal, começa a publicar coisas sobre ela e sobre essa investigação. E as coisas vão saindo um pouco de proporção, impulsionados por essa mídia marrom, que está sendo bastante sensacionalista sobre o assunto. Ela, enfim, tanto a investigação quanto o jornal começam a entrar em questões da vida privada dela que não tem nada a ver com o caso em questão. E começam a invadir aspectos da vida dela até que a gente chega numa conclusão um pouco trágica. É um livro legal pra gente pensar o papel da mídia, pensar fake news, pensar esse tipo de coisa. Uma leitura gostosa, uma leitura rápida e, enfim, livro importante aí também. Depois disso, continuei minhas leituras de Ellie Smith. Li esse daqui, o Public Library and Other Stories. Eu ainda não tinha lido nada dela que fosse contos. Tem algumas coisas dela que são um pouco fragmentadas, mas conto mesmo é a primeira vez. Esse aqui não foi publicado no Brasil, até onde eu saiba, se alguém quiser me corrigir, por favor. Diz aqui que é um livro sobre livros, eu diria que é mais um livro sobre histórias e sobre memórias. Isso perpassa livros e perpassa bibliotecas, com certeza. Mas é um livro sobre por que a gente conta histórias, como que as histórias fazem parte da nossa vida, como que a memória faz parte da nossa vida. E isso muitas vezes tem a ver com o mundo dos livros também. E esses contos são permeados por declarações de pessoas sobre bibliotecas, né? O livro, eu não lembro bem de quando que é, de 2015, é um momento em que algumas bibliotecas, ou
o orçamento de bibliotecas públicas está sendo cortado, então ela também está falando sobre a importância desses espaços e a importância desses espaços no sentido democrático, né? Um espaço aberto em que a pessoa pode simplesmente ir para ficar lá sem necessariamente consumir algo, né? Não é um lugar que você tem que pagar para estar, tipo, a gente paga para ir ao cinema, ou, né? E a biblioteca não tem esse objetivo de te vender nada, né? Ela é um espaço público nesse sentido. E é muito interessante essa ideia de uma biblioteca como um espaço de abrigo, quase, né? Enfim. Eu gostei da ideia geral do livro, e eu gostei do livro, mas eu não diria que teve algum conto que me marcou profundamente, algum conto assim muito revolucionário, nem nada do tipo. Mas uma Alice Smith. Gostei bastante. Depois disso, eu li um livro que eu comprei faz pouco tempo, mas que eu já estava querendo há mais tempo. Consegui comprar na Arte e Letra aqui em Curitiba, achei bom. Que é o Viver Entre Línguas, da Silvia Molloy. Saiu pela Relicário, uma coleção chamada Nós Outras, que publica autoras latino-americanas. E é um livro incrível, assim, ele é um livro pequeno. Eu acho que muita gente já falou sobre esse livro aqui no YouTube. Mas é uma escritora argentina. Ela nasceu em Buenos Aires, mora nos Estados Unidos há mais de 40 anos. E ela vai falar um pouco de ter uma criação bilíngue. Ela tem uma... Ela fala francês também, ela aprendeu inglês, francês e espanhol desde criança. Então, no fundo, ela é quase trilíngue, assim. Ela vai falar um pouco sobre essa experiência, como você meio que é marcado por todas essas influências e teu uso das línguas permeia todas as outras línguas que você fala, e como a língua como também uma espécie de espaço que você habita, né? Porque pensar, né, nosso pensamento é muito atrelado à linguagem, e como que é isso tudo, como que a língua vai causar espaços de pertencimento, relações afetivas, memórias afetivas, como isso também influencia um sistema social, um círculo social. Então ela vai refletir sobre tudo isso. Em geral os capítulos são curtinhos, às vezes ela vai se apoiar em alguma experiência específica, às vezes ela vai se apoiar em alguma memória ou em algum questionamento, e ela vai, enfim, debatendo esses assuntos a partir disso. Uma delícia de livro. Recomendo muito também para quem se interessa por essas questões de língua, para quem estuda línguas, professores de idiomas, tradutores, etc. Porque eu acho que faz a gente perceber um pouco o impacto de saber outras línguas, assim. E mesmo quem não trabalha necessariamente com isso, mas fala outras línguas também, eu acho que esse livro pode ser interessante. Tem um pouco essa procura de identidade, assim, através das línguas. Muito gostosinho. Eu tô com outro livro dessa coleção também para ler logo. Vamos ver se eu consigo ler esse próximo mês. Depois disso, eu li O Elogio da Literatura, do Zygmunt Bauman e do Ricardo Mazeu. O Ricardo Mazeu é o tradutor do Bauman para o italiano ou o editor do Bauman para o italiano? E aqui a gente tem uma troca de correspondência entre os dois, falando sobre literatura e a semelhança, ou as semelhanças possíveis entre literatura e sociologia. O Bauman vai dizer que as duas são irmãs. Deixa eu ver se eu acho o trechinho. Aqui, ó. Nós buscamos argumentar e demonstrar que a literatura e a sociologia compartilham um campo que exploram seu tema e seus tópicos. Assim, ao menos num grau substantivo, sua vocação e seu impacto social. Como um de nós mencionou ao tentar esclarecer a natureza de seu parentesco e cooperação, literatura e sociologia são complementares, mutuamente suplementares e reciprocamente enriquecedoras. Não estão de forma alguma em competição, muito menos em desacordo ou oposição. Então,
eles vão explorar alguns exemplos, algumas semelhanças possíveis. Eu achei um livro um pouco vago, mas talvez isso seja esperado de uma troca de correspondências, né? Porque você não tem um objetivo final específico, você só está ali conversando. Então, talvez combine, né, com essa proposta. Eu gostei muito de uma parte que eles falam mais sobre questões recentes, blog, internet, que começa a pensar um pouco sobre o impacto disso numa produção criativa e intelectual de uma maneira geral. Achei interessante. Eles têm... Eu achei que ia ter mais exemplos específicos, assim. Nesse sentido, eu acho que eu digo que eles são vagos. Mas é gostoso, para quem tem interesse de pensar um pouco, né? Muito do que a gente estuda em teoria literária, e não estou desmerecendo esses estudos de maneira alguma, eu acho eles extremamente importantes, mas são muito voltados para a literatura e para dentro da literatura, os mecanismos da literatura. E às vezes a gente deixa muito de lado um aspecto de que a literatura está sendo produzida por pessoas em determinado momento, está sendo consumida por pessoas em determinado momento, e isso também entra no jogo, né? Então eu acho que esse é um livro que vai mais para esse viés, mas sem tentar fazer uma esquematização muito grande disso, né? Ainda sendo relativamente vago, relativamente abrangente nessa conversa entre os dois. Então é um livro legal para quem pensa, quem quer pensar, quer saber mais sobre isso, mas eu não diria que é um livro muito conclusivo ou muito completo nesse aspecto. Depois disso, vamos para uma releitura, que é o The Way We Live Now, da Susan Sontag. Eu reli nessa edição aqui, que tem ilustrações do Howard Hodgkin, mas ele foi publicado em português pela Companhia das Letras, uma edição de 95, se eu não me engano, que tá em algum lugar aqui em casa, mas eu vou deixar a capinha aqui do lado também. E é um texto que está presente em coletâneas de contos e outras coletâneas dela, então tem que ficar de olho porque ele não foi publicado só nessas edições sozinho, né? Mas é um conto dela que eu gosto muito, talvez um dos meus contos favoritos dela, que é um conto sobre AIDS. Mas eu gosto muito da estrutura que o conto tem. Ela vai usar muitos verbos discentes, os verbos dizer, falar, contar, perguntar, relatar, todos esses verbos que indicam falas e tal, para criar uma cadeia de personagens que são os amigos e pessoas próximas a essa pessoa que está com AIDS. Então é um círculo de informações, né? São as informações indo de pessoas para pessoas. Então fulano disse que ele estava bem, mas depois que fulano viu ele, contou que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então é um conto de frases longas, de quase que um endiabemã, se a gente puder pensar nisso pra prosa, em que ela vai atrelando tudo isso, e a ideia é mostrar um pouco como as informações sobre a AIDS eram disseminadas desse jeito, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, era muito blá 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 entre pessoas, mas também para mostrar esse grupo coeso de pessoas que se formou ao redor desse personagem, que está preocupado com ele, que está atento a ele, enfim, e como mesmo dentro desses grupos existe esse certo nível de desinformação, e muito fica frágil, muito das informações, né, são superficiais, incompletas e tal. E eu acho que ela tenta transmitir um pouco como foram esses primeiros anos, essa primeira epidemia de AIDS, enquanto ainda não se sabia muito bem como que estava acontecendo, como que era disseminado, ou só se sabia muito vagamente. Porque, né, você tem todo esse aspecto social e ninguém queria falar explicitamente sobre isso e tal. Então é um livro que eu gosto muito, eu acho muito bem escrito, assim, desses textos em que forma e conteúdo ficam tão próximos um do outro, é muito interessante. É isso, gosto bastante e indico.
Depois eu tava lendo esse livro, eu lembrei desse aqui que tava na minha estante faz um tempão, que é O que Amar Quer Dizer, do Mathieu Lindon. Tradução da Marília Garcia, uma edição da Kozak, gente. Pelo jeito, o pessoal do Instagram comentou, tá bem difícil de achar esse livro. Mas também tem um pouco a ver com a questão da AIDS. O Mathieu Lindon foi amigo do Foucault, eles têm uma diferença de idade bem grande, foi uma amizade meio circunstancial, assim. E ele ficava na casa do Foucault quando o Foucault viajava. Então ele vai contar sobre esse período, um período que ele estava ali no início da vida adulta, descobrindo, fazendo várias descobertas sobre si mesmo, né? Em questão de sexualidade, identidade, experiências com alucinógenos e coisas assim. E até de relações interpessoais, amizades e amores, assim, que aconteceram enquanto ele estava ali. Então ele tem uma relação curiosa, porque os dois são amigos, mas ele passa muito tempo na casa do Foucault quando o Foucault não estava lá. Então tem tudo isso até que o Foucault morre de AIDS e ele vai relatar um pouco desse período de morte também. Não é um livro sobre o Foucault, é um livro sobre o Lindon, num período da vida do Lindon em que o Foucault estava bastante presente na vida dele, né? Mas é um livro interessante. O que Amar Quer Dizer tem um pouco a ver com ele estar explorando formas de amor possíveis, né? E daí é que não falando só de amor romântico, mas amor de amizade e amores de outros tipos, assim. E é um livro muito bonito nesse sentido de descobertas, de ter essa relação interrompida dessa maneira, né? É um livro de memória, eu gostei bastante de ler, em geral eu gosto muito de memória e também recomendo bastante, mas pessoal, dá uma esperada. Muitos dos livros da Kozak têm saído por outras editoras. Alguém veio me falar que estava muito caro, será que comprava? A gente provavelmente vai sair por outra editora em algum momento, então às vezes não vale a pena sair gastando uma pequena fortuna nessas coisas, assim, espera um pouco e é isso. Bom, o último livro que eu terminei de ler, oficialmente eu terminei de ler hoje, que é dia 1º de março. Mas, gente, sério, eu li ele quase inteiro em fevereiro, eu li 20 páginas hoje de manhã e eu vou colocar ele em fevereiro, então. É Os Anos, da Annie Ernaux. Eu entrei nessa de ler literatura francesa por causa do que Amar Quer Dizer. Devo continuar aí nos próximos dias. Não comecei a ler nada depois que eu terminei esse ainda. Mas, gente, que livro esse livro! Como eu disse, eu terminei de ler agora de manhã, então faz pouco tempo, eu ainda estou digerindo. Eu acho que eu vou acabar escrevendo sobre ele, então eu aviso, mando o link quando isso acontecer, se isso acontecer. Mas eu ainda estou muito impactada com esse livro. Basicamente, ela vai contar um pouco da história da França do fim da Segunda Guerra Mundial pra cá. E ela não tem bem um personagem, ou ela tem os personagens coletivos. Ela tem uma moça que meio que é um personagem, mas a gente... Enfim, podia meio que ser qualquer pessoa, assim, sabe? Não é que ela é um personagem muito específico. Mas ela vai... A gente começa lembrando no no almoço de domingo, quando as histórias que eram narradas ainda tinham muito a ver com histórias de guerra. Então, nas reuniões de família na época do pós-guerra, então aquelas refeições em que essas histórias ainda eram super importantes, esse sofrimento de guerra ainda era super marcado. E as coisas vão mudando, né? E o que ela vai narrando é mudanças políticas, mudanças de governo, acontecimentos mundiais de maior porte que acabam influenciando também. Mas mais do que isso, é um pouco sobre como a vida cotidiana muda, né? Então, por exemplo, as relações sexuais antes da pílula, e daí começa a ter a pílula, e o que acontece depois disso, relações de consumo, o que se comprava, onde se gastava dinheiro, e depois de
20 anos, como que se gastava dinheiro. Então, como a coisa do consumo começou a ficar muito maior com o tempo, relações entre pais e filhos, relações amorosas. Então, todo esse tipo de coisa, assim, que é impactado pelos grandes acontecimentos, que é impactado pela política, pelas políticas econômicas, mas também como que essas escolhas pessoais também vão alterar o entendimento dessas outras coisas. Então é muito legal ver essa relação que ela vai fazendo entre todas essas coisas sem criar um livro cansativo, porque no fim é um livro sobre muitos, muitos anos, assim, mas é um livro curto, um livro gostoso, e é um livro que me impactou bastante pra gente pensar também um pouco como as coisas são cíclicas, assim, né, como existem ondas de pensar mais conservadoras, que vêm e voltam, que vêm e voltam. É sempre uma ação e uma reação, parece, essas coisas todas. Então eu acho que ela tem uma narrativa muito impressionante. Também é um livro que o pessoal andou falando bastante ano passado, cheguei atrasado no rolê, mas é um livro que eu indico bastante para quem anda inquieto com essas questões sociais, políticas. Eu acho que é um livro que ajuda a gente a entender uma situação mais macro, entender essas relações de vida pessoal, vida pública e coisas desse tipo. Bom, pessoal, é isso. Então essas foram as minhas leituras aí de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado. Caso já tenham lido alguma dessas coisas, me avisem o que vocês acharam nos comentários. Tô nessa onda francesa, acho que eu vou continuar lendo isso. Tô pensando em fazer um vídeo em breve sobre isso, sobre livros franceses que eu gosto. E... bom, é isso. Bom domingo ou boa semana, melhor dizendo. Não sei que horas que o vídeo vai entrar. Então, boa semana pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.